Teve uma mudança na sua comissão técnica do Felipe Luiz, foi demitido Daniel Alegria, que era o responsável pelas bolas paradas. Ele era auxiliar do Felipe Luiz desde as categorias de base. Queria entender essa história. Tem um jogo difícil para o Flamengo nesse meio de semana contra a LDU. E agora vai chegar o Rodrigo Caio, vai fazer parte da comissão técnica do Flamengo. Essa é outra questão. E quero saber se, na sua opinião, o Jorge Jesus vira uma sombra para o Felipe Luiz, dependendo do que acontecer. Bom, vamos por partes. Vamos. A manchete de um jornal sensacionalista seria: Flamengo manda Alegria embora. Agora é só tristeza. Boa. O cara até tem no nome de Alegria e foi mandado embora. Ele era o cara responsável pelas bolas paradas do Flamengo, né? E acompanhava o Felipe Luiz desde o Sub-17. Ele está no profissional porque o Felipe o guindou até lá, né? Trabalhou com ele no 17, no 20 e agora... Para mim é uma surpresa você perder alguém da comissão técnica do Felipe Luiz. Mas o que eu apurei é que foi o próprio Felipe. Eu já estava achando que era intervenção do Boto. Mas parece que foi o próprio Felipe Luiz quem decidiu dar uma mexida na sua comissão técnica, reconhecendo algo que ele não fala nas entrevistas, que o Flamengo está com problemas. O Flamengo está com problemas. O Flamengo tem elenco para jogar muito mais do que ele está jogando. Em relação ao time, o Flamengo tem dois problemas sérios, né? Ele não vai ter o Pulgar e não vai ter o Alan. O Alan, em condições normais, não seria problema, mas o problema é que o Alan seria o reserva do Pulgar. Os dois estão com uma contusão na coxa e não podem jogar, e muito provavelmente não poderão jogar também contra o Botafogo, o que aumenta a questão, porque nesse jogo contra o Botafogo o Gerson foi expulso. Então o Flamengo fica sem 3 jogadores de meio campo, né? Felipe Luiz talvez tenha que improvisar, puxando, por exemplo, o Léo Ortiz para volante no jogo contra a LDU. Vamos ver. Sobre o Mister será sempre uma sombra para qualquer treinador, até para o seu próprio apóstolo, que é o Felipe Luiz. Felipe Luiz, que indiscutivelmente ainda faz um bom trabalho no Flamengo. Se você olhar os números do Campeonato Brasileiro, o Flamengo está lá nas cabeças, então não dá para dizer que ele está indo mal, mas tem um pífio rendimento na Libertadores. O Flamengo não conseguiu jogar bem nem sequer uma vez na Libertadores. Até mesmo na vitória sobre o Táchira, o Flamengo não foi brilhante, até que levou uma bola na trave no último minuto. Aquele jogo poderia ter sido 1-1 tranquilamente. Então, a Libertadores é a grande questão para o Felipe Luiz. Se ele for eliminado nessa fase de grupos, vai haver, com certeza, um grande terremoto na Gávea pela ideia de trazer o Jorge Jesus de volta. Eu acho que você pensar em tirar o Felipe, em termos práticos, só se você realmente tiver certeza de que o Mister volta. Se por acaso o Zé Boto for escolher o treinador, e aí eu não sei se ele vai escolher o Felipe Luiz, porque o Zé Boto gosta muito de estar se metendo no futebol, no time do futebol, e o Jorge Jesus não é de deixar isso, aí eu sou contra tirar o Felipe Luiz. É melhor deixar o Felipe mesmo. Ele está passando por uma fase turbulenta por causa dessa história da Libertadores, mas ainda o saldo dele é extremamente positivo. Ele tem mais de 70% de aproveitamento desde que assumiu no ano passado, nas semifinais da Copa do Brasil. Mas o Flamengo vive, sem dúvida nenhuma, um momento tenso, que pode se transformar em crise se o Flamengo não ganhar a LDU na próxima quinta-feira. Arnaldo, semana tensa de fato para o Flamengo, e aí, como você vem falando, né? Questão de saúde, jovialidade, juventude. O Flamengo perde jogadores e tá até complicado para escalar o time nos próximos jogos. E hoje tem Táchira e Córdoba. Hoje tem Táchira e Córdoba, exato. É um jogo. Precisa que o Córdoba perca ponto, mas não acredito que vai perder, não. Isso. Fala, Arnaldo. Se der a lógica, embora o jogo seja na Venezuela, né, o Córdoba vencer e o Flamengo não vencer a LDU, empatar, tá virtualmente eliminado, né? Bastaria a LDU empatar em casa com o Córdoba na última rodada e o Flamengo não dependeria apenas da vitória sobre o Táchira no Maracanã. De fato, seria um terremoto, como o Renato falou. Essa é uma questão desde o início do trabalho, as lesões e a falta de reposição em alguns setores do campo, né? Por isso que eu não comparo o elenco do Palmeiras ao do Flamengo esse ano, desde o início. Falei para vocês. As lesões desde o estadual, elas diminuíram um pouco e voltaram a aparecer agora. Pode ser o tipo de jogo? Pode ser o tipo de jogo.
Pode ser o trabalho recente, pode ser o trabalho do recente, pode ser a preparação física, pode ser a preparação física, pode ser a pré-temporada, pode ser. Isso tudo nós estamos falando do primeiro ano de trabalho efetivo do Filipe Luís, né? Ele pegou no meio ou na parte final da temporada e começou esse ano. Então é até normal que essas coisas aconteçam, esses ajustes, essas situações todas. A gente já está começando a ver, como no Brasileiro contra o Bahia, revezamento entre Pedro e Arrascaeta. Talvez pela questão... quando o Renato fala do Cruzeiro que apareceu, o Cruzeiro apareceu sobretudo quando ele ganhou com a autoridade do Flamengo, mostrando que o Flamengo do papel, aquele ideal, Pedro, Arrascaeta, todo mundo junto, para algumas partidas, sobretudo fora de casa, vai sofrer demais, né? Então, talvez em algumas partidas, não essa da LDU, que o Flamengo precisa ganhar de qualquer jeito com quem tiver à disposição. O Felipe teve que rever algumas convicções. E a gente passou lá pelo Santos, que está lá embaixo, em que o presidente fala que vai ao mercado. O Flamengo acho que vai ao mercado nessa janela, né, antes do Mundial, porque senão não vai conseguir acompanhar o Palmeiras, simples assim, né? O Palmeiras tem elenco para jogar 3 frentes. Acho que o Flamengo, em relação às 3 frentes, em alguns setores, pela também a média de idade dos reforços que vieram e alguns outros que estão ficando mais velhos, vai sofrer muito mais que o Palmeiras, né? E se complicou nesse grupo. O Renato foi muito feliz, porque não fez nenhuma partida boa na Libertadores até agora. E essa situação é bem desconfortável, é tipo uma final. O Danilo chamou atenção bem, porque hoje o torcedor do Flamengo já começa a torcer. Esse jogo é fundamental. Se der Central Córdoba, quinta-feira é final e o Flamengo precisa ganhar. Qualquer outro resultado elimina o time virtualmente da fase de grupos. Vai para o mercado o Flamengo, Olha aqui, Renato? Tirone. Fala, pode falar. Vai para o mercado. Mas antes eu não resisto a falar uma coisa sobre o que o Arnaldo disse. E não é só ele que está falando isso. Mas é uma insanidade. É um caso quase de mandar para botar camisa de força. Esse papo de que Pedro e Arrascaeta não podem jogar junto. Pelo amor de Deus, gente. Pedro e Arrascaeta têm que jogar juntos. Estavam juntos na goleada sobre o Corinthians, de 4-0, que poderia ter sido 8. Um dos erros graves, eu diria que é o erro mais grave do Filipe Luís nesse momento, é manter o Bruno Henrique titular, deixando o Pedro no banco. Não tem esse papo, porque eles não marcam muito bem a saída de bola do adversário. Eles são jogadores diferentes. Eles podem fazer a meia pressão se o time avançar. Não tem problema nenhum que o Pedro e o Arrascaeta estejam juntos, porque a pressão vai retomar a bola provavelmente na intermediária. É assim que faz. O Pedro e o Arrascaeta ou qualquer 2 outros atacantes vão fazer o primeiro combate apenas para dificultar o passe para o meio-campo, onde aí sim o time do Flamengo, jogando avançado, vai brigar e ganhar a bola. Então, eu acho uma insanidade. É pior do que Pedro e Gabriel não podem jogar juntos. Lembra disso também? Tinha isso também. Aí o Dorival chegou lá, botou os 2 juntos e ganhou a Libertadores e Copa do Brasil. O Flamengo tem que usar Pedro e Arrascaeta juntos. Mas aí talvez fique... Gente, o Flamengo está cheio de garoto lá. Quem não tiver fôlego para correr, saca e bota um garoto. E bota esses garotos para correr por eles. O Felipe está precisando botar mais garotos. O Felipe está precisando reforçar, aumentar o pulmão do time com garotos. O Michael não está bem? Bota um garoto. O Luiz Araújo não está bem? Bota outro garoto. Eu me lembro sempre, vou contar uma história rápida aqui. Flamengo de Zico, o maior Flamengo de todos os tempos. Campeão da Libertadores e do mundo em 81, campeão brasileiro em 82, naquele momento unificava todos os títulos, principais títulos do Brasil. Chega em 83, o time já está mais velho. O time começa a capengar no Campeonato Brasileiro. Aí o que acontece? O presidente, Antônio Augusto Chabranche, demite o Carpegiani. E passeando por Nova York, encontra o Carlos Alberto Torres, que jamais tinha sido treinador. Quer treinar o Flamengo? Toma. Lá vem o Capita. Chega o Capita, a primeira coisa que ele faz, ele pega 3 garotos, Bigu, Helder e Júlio César, e coloca no time. E o time ganha novo fôlego e acaba de novo campeão brasileiro em 83. O Flamengo está precisando injetar sangue novo nesse time. E ao contrário do Palmeiras, que faz isso bem, o Flamengo está resistindo a usar sua base
Existem jogadores na base capazes de entrar nesse time. Agora, tirar Pedro e Arrascaeta, desfazer essa dupla, é uma insanidade completa. Eu conversei com uma pessoa do Flamengo sobre isso. E eu também conversei com uma pessoa do Flamengo sobre o Michael e o Luiz Araújo, jogadores que completaram 7 jogos no Campeonato Brasileiro. Isso quer dizer que, em 2025, eles não podem mais atuar por uma outra equipe da Série A no Campeonato Brasileiro. Automaticamente, qual clube brasileiro vai querer contratar esses jogadores agora, sendo que eles não podem jogar o Campeonato Brasileiro? Não faz o menor sentido. E mais isso quer dizer que eles não vão sair do Flamengo, que não podem sair do Flamengo? Não. Eles não são jogadores inegociáveis. O Michael, tenho certeza, se chegar a proposta, o Flamengo não vai fazer esforços absurdos para ficar com o Michael. O Luiz Araújo, embora tenha minutagem menor, mas o Flamengo confia demais no Luiz Araújo. Demais. O Flamengo gosta muito. O Cruzeiro estava louco aí tentando contratá-lo, não conseguiu. O Flamengo segurou até o fim. Então, respondendo a muitos questionamentos de vocês nas redes sociais, não só aqui no canal no YouTube, lá no Twitter, no Instagram, muita gente me perguntando isso. Completaram 7 jogos, vão ficar até o fim do ano? Não. Eles podem sair para o exterior, o que é uma prioridade do Flamengo. O Flamengo não gosta de negociar jogadores desses níveis com clubes que vão disputar título com o Flamengo. Por isso até que eu estava desconfiando de uma possível venda do Matheus Gonçalves para o Atlético Mineiro. Mas o Atlético Mineiro está mal. Mas pode ser um possível rival do Flamengo na briga por título. Por que não? O Campeonato Brasileiro está no começo. Daqui a pouco o Galo engrena aí e pronto. Fica lá nas cabeças. Na Copa do Brasil é rival direto do Flamengo. A prioridade do Flamengo é sempre negociar com clubes do exterior para não ter esse problema aí de você negociar e, entre aspas, reforçar um rival direto ao título. Mas respondendo a pergunta de vocês, eles podem ser vendidos sim para o exterior. Não seria nenhum absurdo, até porque o Flamengo, repito, está no mercado em busca de 2 pontas. Pontas velozes, com saúde. Quando eu falo com saúde, não é porque esses jogadores atualmente têm alguma doença, não, porque estão sofrendo bastante com problemas físicos. Então o Flamengo está aí atrás de 2 pontas, que saibam também fazer gol, que tenham um aproveitamento melhor na hora da finalização. E lembrando, gente, esse elenco não foi montado por José Boto e Felipe Luiz, foi montado pela gestão anterior. Então, automaticamente, eles vão querer fazer alguns ajustes que, na visão deles, é melhor para o Flamengo. E eu não lembro, mentira, o Rodrigo Caetano era um pouco assim, mas o José Boto, cara, ele é um cara que, embora ele seja diretor, negocie e tal, mas ele é um cara que debate muito com o treinador, no caso Felipe Luiz, sobre futebol. Na antiga gestão não tinha isso. O Marcos Braz era um cara que entendia muito de bastidor, gente. O Marcos Braz pode ter todos os problemas do mundo, mas o cara sabia lidar muito bem com bastidores da bola. E o Bruno Spindler era o cara que negociava venda, renovação, compra. Não era o cara que conversava de futebol com o treinador. Não era o perfil dele, muito pelo contrário. Então, é esperar, porque com certeza eles vão fazer esses ajustes no elenco. Gonzalo Plata, galera, segue como dúvida, tá? Ele tá com um problema aí no joelho, um edema ósseo, não tem presença garantida para o jogo de quinta-feira, não treinou no campo ontem, segunda-feira, é dúvida para o jogo de quinta, e se ele não for relacionado, será a 3ª partida consecutiva que ele fica como desfalque. Lembrando que ele foi desfalque no jogo da Libertadores, por conta desse edema ósseo. Aí ele voltou, jogou pela Copa do Brasil, vocês podem me corrigir se eu estiver errado, e depois voltou a sentir dores aí no joelho, nesse edema ósseo, e está sendo desfalque aí nos 2 últimos jogos, e não tem presença garantida contra a LDU. Para finalizar nosso vídeo, galera, TT, muita gente me questionando, fui apurar essa situação. Para quem não lembra do TT, cria do Grêmio, tá? Depois, em 2018, foi para o Shakhtar, lá da Ucrânia, inclusive onde o José Boto o contratou, né? E depois ele foi para o Lyon, da França, por empréstimo. Teve uma passagem também pelo futebol inglês. Teve uma passagem rápida pela Turquia e está no Panathinaikos da Grécia desde 2024. Na temporada 2024-2025, 49 jogos, 11 gols, 3 assistências. Sim, o TT esteve na mira do Flamengo no começo do ano, porque eles entendiam que o Luiz Araújo não estava bem. Aí o Luiz Araújo teve um crescimento de produção no dia a dia, nos treinamentos, nos jogos, e aí o Flamengo, entre aspas, desistiu do TT. Mas sim, é um jogador que
o José Boto gosta, isso aí não é segredo para ninguém, e que ele é bem avaliado pela equipe de scout, a galera responsável por mapear o mercado e também, obviamente, pelo técnico Felipe Luiz. Mas dizer que hoje o Flamengo está interessado em contratar TT, eu estaria sendo mentiroso para vocês. Mas é um jogador que, sim, agrada a diretoria do Flamengo, está na mira ali, se a qualquer momento precisar de um jogador para essa posição, exemplo, o Luiz Araújo é vendido para a Europa, o TT se torna assim uma das possibilidades. Foi isso que me disseram lá no Flamengo. Beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo, um abraço, fui!